Oi, gente! Como vocês estão? Gente, hoje nós vamos dar continuidade à nossa história. Nós vamos continuar a história de Abraão. Só que a história de hoje, ela é um pouco frustrante. Eu acho que você vai se decepcionar com Abraão. Mas, fica aí. Porque mesmo que a gente se decepcione um pouquinho, essa história tem muito para nos ensinar. Gi, eu acabei de chegar por aqui. Quem é esse tal de Abraão? Por que nós estamos estudando ele? Olha, é o seguinte, nós estamos estudando a história da salvação. Estamos estudando a história de uma promessa. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou para que eles fossem íntimos de Deus, para que se relacionassem com Deus. Deus é a fonte de toda a vida. Mas o homem, por causa de orgulho, soberba e vaidade, resolveu trilhar o próprio caminho e dessa forma se afastou da fonte da vida. Se afastando da fonte da vida, o homem se tornou morto. E agora, homem e o seu Criador, o homem e Deus, já não podem mais caminhar juntos, já não podem mais viver em intimidade. Diante dessa situação, Deus tem um grande plano. E esse plano consiste em fazer com que Ele mesmo nasça entre os homens, pagando o preço pelo nosso erro e dessa forma possibilitando que nós nos reconectemos a Ele novamente. E agora nós estamos vendo o desenvolvimento dessa promessa, até que então ela venha a se cumprir na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus entre os homens. Ao longo dessa história, nós já estudamos vários personagens muito importantes para o desenvolvimento dessa promessa. E agora nós estamos falando sobre esse homem especial, Abrão, o homem escolhido por Deus para gerar a partir dele uma nação, um povo separado, um povo diferenciado, que seria governado, direcionado pelo próprio Deus, para que a partir desse povo, Deus nascesse na terra. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. A nossa história de hoje está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 10 até o versículo 20. Bora lá? Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: "Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa." Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: "O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá." A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse, com sua mulher e com tudo o que possuía. Ai, 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 Abrão. Que papelão, hein? Que papelão. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui? Você deve se lembrar que Abrão veio de uma família idólatra, uma família que não servia ao Senhor. E ele mesmo estava imergido nessa cultura. Mas porque Deus quis, porque Deus desejou amar Abrão, Deus então chamou Abrão para caminhar com ele. E quando Deus chama Abrão para caminhar com ele, Abrão está em uma terra, uma cidade, Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito boa, uma cidade que tinha tudo disponível. Abrão ali tinha uma boa vida, tinha uma comunidade, tinha sua própria família, mas Deus então dá uma ordem para Abrão, para que ele saia dessa terra, deixe a sua parentela para trás, deixe o seu pai, deixe a sua cultura e vai então rumo a uma terra que o próprio Deus lhe mostraria no caminho. Deus não disse para onde Abrão ia e nem como era a terra onde Abrão ia,
Mas movido por uma fé grandiosa, Abrão vai obedecer. Vai sair dessa terra rumo a uma terra desconhecida. Uma terra que ele conheceria quando Deus lhe mostrasse no caminho. Quando ele chega então em Canaã, Deus aparece a Abrão e diz a Abrão que aquela era a terra. Aquela era a terra que seria dada à sua descendência. Deus está então mostrando a Abrão que essa era a terra onde ele deveria permanecer. Nesse ponto da história, Abrão estava em Siquém, uma região que fica ao norte de Canaã. E nós terminamos o vídeo anterior falando que Abrão saiu de Siquém rumo ao Neguebe, que fica na região sul de Canaã. Ele está explorando a terra que Deus havia mostrado a ele. Durante esse processo de explorar a terra, vimos que Abrão edificou altares a Deus, mostrando o coração de um adorador. Então veja, aqui nós estamos vendo o processo de encontro, de conhecimento de quem é esse Deus por parte de Abrão. Deus aparece a Abrão a primeira vez. O coração de Abrão responde com fé, e a fé gera uma obra de obediência. Ele obedece. Deus se manifesta mais uma vez, e a fidelidade de Deus, mostrando para Abrão a terra onde ele deveria permanecer, gera no coração de Abrão um ímpeto de adoração. Ele edifica altares e começa a viver a vida de um adorador, a vida de alguém que exalta o Senhor e coloca ele como o Senhor da sua vida. Contudo, agora nesse ponto da história, Abrão vai começar a vivenciar uma provação. E a provação, gente, ela faz parte da vida do cristão. E ela faz parte do amadurecimento da nossa fé. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então veja só, Abrão estava na terra onde Deus lhe havia mandado ir. Abrão estava ali obedecendo a Deus. E de repente, uma fome começou a chegar naquela terra. Uma fome severa. Só que detalhe, nós precisamos lembrar que Abrão não está sozinho. Abrão está com a sua família, com os seus servos, com o seu gado. Os estudiosos estimam que Abrão estava com cerca de 300 a 500 pessoas. Ele era o líder de uma vila, líder de uma grande comunidade. E todas essas pessoas iam passar fome, e uma fome severa, por causa da região onde eles estavam. Abrão, então, diante dessa situação tão difícil de prova, ele vai agir como um homem normal, mesmo sendo um homem de tanta fé. Nessa situação, Abrão não consultou a Deus, não pediu a Deus a direção, não perguntou a Deus o que ele deveria fazer e não continuou obedecendo a última ordem que Deus havia dado, que era para ele permanecer naquela terra. Mas Abrão aqui, ele vai decidir agir pelas próprias mãos e vai criar uma estratégia humana, uma estratégia da mente dele. E vai pensar o seguinte: eu já estou na região do Neguebe, que é uma região do sul de Canaã. Que tal então caminhar um pouquinho mais e cair no Egito, onde eu sei que tem alimento? E é exatamente isso que ele vai fazer. Só que Abrão esqueceu de um detalhe muito importante. Deus não havia mandado que ele saísse de Canaã. A última ordem que Deus havia dado é que aquela era a terra que Abrão deveria habitar. Nesse ponto da história, Abrão não conseguiu confiar o bastante em Deus. Ele duvidou de que Deus fosse capaz de prover o que ele precisava e cuidar dele e de todo aquele povo, mesmo em uma terra em meio à fome. Deus poderia enviar o alimento de forma sobrenatural. Deus poderia prover o alimento para eles de inúmeras formas. Deus poderia cuidar deles. Mas nesse momento de provação, a carne de Abrão, o velho homem de Abrão, resolveu dar as caras. E ele resolveu fazer as coisas conforme a vontade dele. Muitas vezes, nós também agimos assim. Deus envia provações para amadurecer a nossa fé. Isso é importante que fique claro. Deus é um Deus que envia provas, que envia testes. Mas isso não quer dizer que ele é um Deus ruim, que fica brincando com os seus filhos, mandando dificuldades para ver como a gente vai reagir. Não é isso. Deus é um Deus bom e ele sabe que como seres humanos, nós precisamos de circunstâncias para que algo novo seja gerado no nosso coração. A neurociência explica que os eventos externos da nossa vida, principalmente no início da nossa formação, quando nós ainda somos crianças, eles geram convicções internas no nosso coração, no centro das emoções, no centro do nosso ser.
Convicções essas que vão nortear todos os nossos passos. Então, as suas convicções internas, criadas no seu passado, geradas na sua infância, são as responsáveis pelos pensamentos que você tem e pela forma como você age diante das circunstâncias da vida. Deus sabe, então, que para que a sua mente seja renovada, para que você comece a pensar como Ele, sentir como Ele sente, você precisa passar por situações em que essas convicções internas vão ser destruídas por Deus e reconstruídas por Ele. É por isso que as provações, elas são importantes. As provações dizem respeito a um amadurecimento espiritual. É a escola de Deus. E por mais que pareça assustador, não, é maravilhoso. Por quê? Porque quem enviou a prova é o Deus que entregou a vida por você. É o Deus que te ama. Então tá tudo bem. Deus é tão bom porque Ele envia a prova. Ele mesmo te dará condições de passar por ela. Então confie no Senhor, encare a provação e amadureça. Entenda que nem tudo na vida é um ataque de Satanás. Na maioria das vezes não é. As dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, elas fazem parte da vida aqui nessa terra. Uma terra que foi corrompida pelo pecado. Mas se você é um filho de Deus e caminha com o Senhor, Deus vai transformar aquilo que é ruim em algo bom. Deus vai transformar a maldição em bênção. Ou seja, se Deus permitiu, se você é um filho de Deus e Deus permitiu que o sofrimento chegasse a você de alguma forma, acredite, Ele está no controle e não é algo enviado pelo inimigo, mas é uma prova para que você vá para um nível espiritual maior com Ele e se torne ainda mais íntimo do Senhor. Bom, Abrão então resolve ir para o Egito, só que antes de ir para lá, ele vai dar uma orientação para Sarai. Eu acho isso muito interessante, porque nós, seres humanos, quando a gente comete um erro, parece que a gente dá o start para vir uma sequência de outros erros. É impressionante. Olha o que Abrão vai falar no versículo 11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Gente, Abrão aqui foi nitidamente um cara muito egoísta. Vamos nos aprofundar no que está acontecendo aqui. Vamos entender a cultura daquela época. Os reis daquele tempo, eles tinham esse hábito de toda vez que eles viam uma mulher bonita, uma mulher que fosse atraente aos olhos deles, que por alguma coisa lhes interessasse, eles simplesmente tomavam a mulher para si. Esse era um costume da época. Por quê? Lembra, todo povo que não é temente a Deus, todo povo que não serve ao Senhor, se comporta como um inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, ele enxerga a mulher como um mero objeto de prazer. Sim, isso é muito triste, porque esse não é o coração de Deus. Lembra que todo aquele que não caminha com Deus, ele tem um comportamento oposto e um coração oposto ao coração de Deus. Para Deus, a mulher é extremamente valorosa. Ela é parte fundamental para que a imagem e semelhança do Criador esteja completa. A Bíblia vai dizer que diante de Deus não existe judeu ou gentil, mulher ou homem, todos são valorosos. Sendo assim, todo aquele que vive distante de Deus vai tratar a mulher como um simples objeto, ou de prazer, ou de manipulação. Muitas das ideias que estão sendo propagadas hoje, elas são lançadas com um discurso de valorização à mulher. Mas quando você vai mais a fundo e cava um pouco mais esses pensamentos, você percebe que no fundo a mulher acaba se tornando um instrumento de manipulação para alcançar alguns objetivos, alguns propósitos desses grupos que constroem essas ideias. E no final das contas, a mulher é a mais atingida e é a que mais sofre com as ideias que supostamente a valorizariam enquanto mulher. Então, mulher, se você está cansada de não ter valor, se você está cansada de ser um mero objeto, se você está cansada de não ser ouvida e de ser tratada com inferioridade, o seu lugar é com Jesus Cristo. O seu lugar é no colo do Pai que te criou, daquele que te ama como mulher. E acredite, aquilo que Ele faz é sempre infinitamente melhor. Só que tinha um porém. Naquela época, o adultério, ele era levado muito em conta, era algo muito sério. Era inclusive um crime. Crime às vezes mais grave do que assassinar alguém. Sabe por quê? Porque aquela sociedade do Antigo Oriente, ela era pautada pela família. A família era a estrutura que formava a sociedade.
Então, quando um homem tomava uma mulher casada para si, eles entendiam como uma contaminação. Se ele tivesse relações com aquela mulher e dessa relação viesse um fruto, viesse um filho, esse filho era considerado uma contaminação no meio da descendência daquele homem, porque ele veio de uma outra família. Então, para eles, isso era algo muito sério. Logo, o rei jamais poderia ter algum tipo de relação e tomar para si uma mulher que era casada. E como eles resolviam isso? Eles assassinavam o marido dessa mulher, porque dessa forma a mulher deixava de ser casada e então eles podiam ter relações com elas. Gente. Sabe por que isso acontecia? Porque o faraó, ele era também um filho de Adão. E Adão se corrompeu pelo pecado. O homem e a mulher se tornaram completamente egoístas. Cada um se preocupa com seu próprio prazer e satisfação, independente do que isso vai gerar no outro. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que essa era a cultura da época, o que Abrão vai pensar? Ele vai dar um jeitinho dele, né? Ele vai resolver ali do jeitinho dele. Ele vai chamar Sarai, né, sua esposa, e vai falar para ela o seguinte: olha, você vai falar para as pessoas quando chegar no Egito que você é minha irmã, porque dessa forma eles vão poupar a minha vida, tá bom? Porque é o seguinte, você é muito bonita. Abrão reconhece a beleza de Sara. Você é muito bonita. Então, quando os egípcios virem a sua beleza, eles com certeza vão querer te tomar para eles. Só que por ser casada, eles não vão poupar a minha vida. Gente, Abrão aqui está simplesmente colocando em risco a honra, a vida da esposa, para que a vida dele seja poupada e para que ele seja tratado bem. Vamos lá, vamos entender o que se passava no coração de Abrão. Por que Abrão estava se movendo dessa forma? Era uma razão egoísta? Era, mas o que motivou essa atitude egoísta? Muito provavelmente Abrão estava com medo de morrer, obviamente, né? Estava com medo de ser morto, estava com medo dos homens. E outra coisa, muito provavelmente Abrão, que carregava a promessa no coração de que a partir dele todas as nações da terra seriam abençoadas, que a partir dele ele teria uma descendência vasta, uma nação seria formada, e ele ainda não tinha nenhum filho até esse ponto da história. Talvez Abrão tivesse pensado assim: não, eu preciso garantir minha vida, eu preciso proteger a minha vida, porque se eu não proteger a minha vida, como é que a promessa de Deus vai se cumprir sobre mim? E aí é que está o grande erro, gente. O Deus que promete é o Deus que faz com que aconteça. Se ele prometeu isso a Abrão, ele com certeza cuidaria da vida de Abrão. Ele era o protetor de Abrão. Abrão não precisava se defender com as próprias mãos e nem ficar dando jeitinho e abrir mão dos seus princípios para resguardar a sua própria vida. Porque ele tem um Deus que cuida da vida dele. Outra coisa muito importante que Abrão não está se dando conta é que a promessa que Deus liberou sobre a vida dele inclui Sarai. Gente, a promessa que está sobre Abrão também está sobre Sarai. Deus vai formar uma nação a partir de Abrão e através do útero de Sarai. Não só do útero, mas hoje nós temos mais conhecimento biológico, né? Mas não só do útero, mas também do gameta de Sarai. O filho da promessa, Isaac, ele era geneticamente formado pelo conteúdo genético de Abrão e pelo conteúdo genético de Sarai. Ou seja, Sarai está tão envolvida na promessa quanto o próprio Abrão. E a vida dela é tão importante para Deus quanto a vida de Abrão. E Abrão simplesmente esqueceu isso. Sabe o que eu queria dizer para você? Se Deus tem uma promessa na sua vida, descansa. É Ele quem vai fazer. Ele é o seu protetor. Pare de ficar dando jeitinhos. Nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus. Nós somos servos de Jesus Cristo. Ele é o nosso amor. Ele é o nosso amigo. E, portanto, nós não nos movemos por resultados. Nós nos movemos por amor. Nós não nos movemos por aquilo que parece que vai dar certo. Nós nos movemos por princípios. O que eu estou querendo dizer com isso? Como filhos de Deus, o que deve motivar as suas ações, os seus comportamentos, é o amor que você tem a Deus. É desse lugar de amor por Deus, amor a Deus, que você vai agir, que você vai decidir, que você vai se mover nessa vida. E não a partir de um pensamento de eu preciso alcançar resultado, eu preciso fazer dar certo, custe o que custar. Uma vez que Abrão fez esse combinado com Sarai, eles então vão para o Egito. E olha o que vai acontecer. Versículo 14. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita.
Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Gente, quando eles chegam lá no Egito, vai acontecer exatamente aquilo que Abrão tinha previsto. Ela vai encantar os olhos dos homens, porque Sarai era de fato uma mulher muito bonita, e a beleza dela vai ser atrativa, vai ser atraente. Vão comunicar isso ao faraó, que, agindo dentro dos seus costumes, dentro da sua cultura, que era desaprovada por Deus, ele então vai tomar Sarai para ser sua esposa, ela vai compor o seu harém. E uma vez que ele faz isso, ele vai começar a tratar muito bem o irmão de Sarai. Então agora ele vai dar ao irmão o quê? O dote. Então é exatamente isso que nós estamos vendo, gente. Abrão está recebendo o dote pela própria esposa e ele está sendo bem tratado pelo faraó. Ou seja, dentro do plano dele, daria para dizer que estava dando certo, no sentido de que, de fato, ele estava sendo bem tratado e ainda estava enriquecendo por causa do dote que ele estava recebendo. Mas o que foi preciso para que esse tratamento chegasse a Abrão? Entregar a própria esposa a um outro homem, colocar em risco a honra da esposa e a própria vida dela, porque sabe-se lá Deus o que Faraó faria com essa mulher. Sarai estava agora no palácio do faraó, distante da sua família, distante dos seus amigos, distante do seu povo, distante do seu marido, distante da comunidade que servia ao Deus a quem ela servia. Agora, dentro de uma cultura completamente oposta. Imagina o que essa mulher está sentindo nesse momento. O próprio marido entregou ela a outro homem e recebeu um pagamento por isso. Eu fico imaginando a situação de Sarai lá no palácio. Naquela época, qual era a cultura? Quando uma mulher era tomada para fazer parte ali do harém do faraó ou de um outro rei, ela passava por uma série de tratamento, de purificação, de preparo para então ela ir para os aposentos do rei e ter ali relação com ele. E esses preparos, eles eram tanto uma forma de higiene, mas também uma purificação espiritual, religiosa dentro da cultura, do que eles acreditavam. Então, Sarai está ali sendo preparada para um dia em que ela vai ser violada por alguém, em que um homem que ela não deseja iria lhe tocar, e longe do seu marido, longe da pessoa com quem ela compartilhava a vida há muitos anos, e não só longe dessa pessoa, mas ela estava ali muito por causa desse marido, dessa pessoa com quem ela compartilhou os últimos anos de vida. Não bastante, ali no harém, ela estava sendo purificada, rituais religiosos, então ela estava sendo exposta a deuses que ela sabia que eram falsos e ela estava tendo que passar por esses rituais. Imagine o coração de Sarai nessa situação. Com certeza foi muito sofrido. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu fiquei pensando, Deus, como foram esses dias de Sarai dentro desse palácio? Que situação, o que será que passou pela cabeça dela? E eu creio, a Bíblia não diz isso, tá bom? Mas eu creio que assim como a Bíblia nos garante que uma vez que nós estamos em Deus, o Senhor nos dá um consolador. O Senhor nos dá de presente o Espírito Santo, que é um consolador. E esse consolador, ele não vai impedir que a gente passe por sofrimentos. Porque como já falamos nesse mesmo vídeo, os sofrimentos são também uma escola de Deus. Mas ele vai passar por esse sofrimento junto com a gente, nos consolando. Talvez isso pareça pouco, mas quem vive isso sabe que não é pouco, é mais do que o suficiente. É algo que é até difícil de explicar. Mas se você está passando por uma dor muito intensa, muito forte, saiba que existe disponível para você um consolador, o Espírito Santo de Deus. Alguém que vai te ajudar a enfrentar essas dificuldades. Alguém que vai consolar a sua dor enquanto você tiver que passar por esse sofrimento. E eu acredito que nesses dias dentro do palácio, Sarai não se sentiu sozinha, porque muito provavelmente o Consolador estava com ela. E agora, no versículo 17, a gente vê que mesmo Sarai, tendo passado por uma maldade tão grande, feita pelo próprio marido, ela tinha um Deus. Ela tinha um Deus. E esse Deus vai intervir na situação e vai salvar a vida de Sarai. E vai salvar a honra de Sarai. No versículo 17. Olha o que vai acontecer. Mas o Senhor puniu o faraó
e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então veja, Deus vai punir o faraó por causa dessa cultura nojenta de tomar as mulheres como objeto e de fazer com as mulheres o que ele bem entendia. O Senhor então vai lançar fortes doenças sobre o faraó. De alguma forma, o faraó compreendeu que aquilo era por causa de Sarai. A Bíblia não nos conta, talvez Deus tenha aparecido em sonho para ele, talvez de forma audível tenha falado com o faraó, não sabemos. Como eu falei, era costume da época que a mulher passasse por um ritual de purificação. Então, muito provavelmente, ainda não tinha dado tempo de Sarai ir aos aposentos do faraó, de ter esse momento com ele. Então, Deus está aqui livrando a sua serva, livrando a sua filha. Eu quero aproveitar essa situação para falar com você, mulher, e você também, homem, que muitas vezes se sente numa situação difícil e que viveu situações em que as pessoas que você menos esperava, as pessoas que você esperava que te amassem, esperava que te protegessem, as pessoas que deveriam ter te amado, as pessoas que deveriam ter te protegido, de alguma forma te machucaram, de alguma forma te feriram, de alguma forma te entregaram na mão de um abusador, nas mãos de alguém que te violou, nas mãos de alguém que te feriu profundamente. E até hoje você tem dificuldade de aceitar o amor de Deus, porque aqueles que deviam ter te amado não te amaram. Então você tem dificuldade de acreditar e confiar que Deus verdadeiramente te ama. E você sente dentro de você que você não tem ninguém por você, que você está abandonado num lugar solitário, longe dos seus, num lugar onde tudo é contrário ao que você crê, ao que te faz bem, e você sente medo. Eu quero te dizer que existe um Deus que quer intervir na sua vida. Eu quero te dizer que, por mais que as pessoas que deviam ter te amado não te amaram, existe um Deus que verdadeiramente sabe o que é amar, sabe amar, e Ele vai cuidar de você. Você pode ter sido abandonado na sua vida, mas existe um Deus que jamais te abandonará. Existe um Deus que se fez homem e que na cruz foi abandonado pelo Pai para que você não fosse abandonado. Existe um Deus que se fez homem e que, ao contrário de Abrão, que entregou a vida da mulher para que a vida dele fosse poupada, esse Deus, como homem, não poupou a vida dele. Muito ao contrário, entregou a vida dele para que a sua vida fosse poupada. E esse é o verdadeiro amor. Mulher, homem, se alguém que diz que te ama pede para você abrir mão dos seus valores, pede para você abrir mão daquilo que é tão caro para você, tão precioso, pede para você abrir mão do seu Deus e dos seus princípios para provar que você ama essa pessoa não te ama verdadeiramente. Essa pessoa está sendo egoísta, porque amar é ser capaz de não poupar a si mesmo para poupar a quem ama. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o amor de Cristo por nós. Ele não poupou a vida dele para que a nossa vida fosse poupada. Ao contrário de Abrão, Jesus verdadeiramente nos amou. Ao contrário de Abrão, Deus verdadeiramente amou a Sarai. Ao contrário da pessoa que deveria ter te amado, Jesus verdadeiramente te ama. E hoje Ele deseja que você desfrute desse amor. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu não sei quem está assistindo neste momento, mas existe, Senhor, uma fortaleza que precisa ser rompida, uma fortaleza que precisa ser quebrada, uma crença, Senhor, uma convicção mentirosa que precisa ser quebrada dentro do coração dessa pessoa, de que ela nunca será verdadeiramente amada, de que ela não pode confiar em ninguém, de que ela não pode receber o amor de ninguém, de que o amor desse Deus que as pessoas falam não deve ser real e que a qualquer momento ela espera
que o Senhor a abandone. Em nome de Jesus, Pai, quebre essa fortaleza. Em nome de Jesus, quebre essa convicção, quebre essa crença e construa uma nova no lugar. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, a convicção de que ela é verdadeiramente amada pelo Senhor e que ao contrário do homem, ela jamais será abandonada por ti. Ao contrário do que o homem faz, o Senhor jamais falhará com ela. Ao contrário do amor do homem, que é circunstancial, que é egoísta e que é vazio, o seu amor é verdadeiro, pleno e fiel até a morte. Que ela tenha compreensão de que ao contrário do amor do homem, que é egoísta, poupando a própria vida e entregando-a dela aos leões, o Senhor não poupou a própria vida para que a dela fosse poupada. Em nome de Jesus, Pai, abraça essa pessoa neste momento, que ela sinta a sua presença, que ela sinta o seu toque e que a partir daqui o relacionamento dela com o Senhor seja transformado, seja modificado. O Senhor se torne o amor dela, o Senhor se torne o melhor amigo, o Senhor se torne o pai, o Senhor se torne aquele que a ama verdadeiramente e que então ela caminhe em um relacionamento de intimidade e nunca mais venha se sentir sozinha, em nome de Jesus. Versículo 18. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário, para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Gente, Abrão errou e errou feio, não é? Vocês perceberam. Mas, diante do erro de Abrão, ele vai ser corrigido, ele vai ser repreendido pelo próprio faraó. Deus vai usar a boca de faraó para repreender a atitude de Abrão. Gente, não existe algo mais vergonhoso do que você ser chamado a atenção por alguém que nem crê no mesmo Deus que você. Por alguém que olha para você e diz: o seu Deus não ensina isso e você está se comportando dessa forma. É humilhante, é vergonhoso. Abrão vai sair do Egito morrendo de vergonha. O amigo de Deus. Gente, vamos pensar uma coisa. O faraó não servia a esse Deus. Os antepassados dele sabiam alguma coisa a respeito desse Deus e muito provavelmente ele tinha alguma informação disso também. Mas já há muitos anos na história da humanidade, o nome desse Deus parecia que não era mais mencionado. Ninguém nunca mais tinha falado com ele e ele não tinha se manifestado para mais ninguém. Então um dia, de repente, chega no Egito um homem, Abrão, que se diz amigo desse Deus. Com certeza isso deve ter provocado algo na cabeça desse faraó. E quando esse único amigo de Deus surge depois de anos e anos, é assim que ele se comporta. Então, imagina o constrangimento de Abrão. Deus aqui está usando a boca do faraó para repreender Abrão. Deus corrige aos que ama. Se você é amado por Deus, ele vai te corrigir. Porque assim como Abrão, gente, nós também erramos. Desde o começo do vídeo, eu tenho frisado muito como Abrão foi muito sem noção nessa história toda. Porque foi de fato. Mas a gente não pode esquecer que assim como Abrão, nós também erramos muito. Nós também fazemos coisas muito parecidas. Nós também somos egoístas. Nós também trocamos os pés pelas mãos e agimos sem o conselho de Deus. Porque essa é a realidade do homem. E isso eu acho incrível na palavra de Deus. A palavra de Deus nos expõe homens reais. Homens e mulheres que eram reais, de carne e osso, e que pecaram. E que mesmo assim, Deus os amou e os usou ao longo dessa história. Não por causa deles, mas por causa de Deus. Então a gente precisa entender que ao longo da Bíblia nós vamos ter muitos comportamentos que não são aprovados por Deus, mas que Deus faz questão de colocar esses comportamentos e essas histórias na Bíblia para que nós possamos aprender com o erro desses homens e para que a gente possa também aprender atributos a respeito do Deus ao qual servimos. Um Deus misericordioso. Abrão, gente, merecia um baita de um castigo com tudo que ele fez. Mas Deus vai ter misericórdia de Abrão. Ele vai ter misericórdia, ele vai entender que Abrão era um homem falho e que no desespero e no medo, ele trocou os pés pelas mãos, tentou dar um jeitinho e fazer as coisas como lhe convinha. E às vezes a gente também faz isso. E hoje eu quero estender para você a misericórdia de Deus.
Deus está sendo misericordioso com você, não permitindo que você vá até as consequências finais, não permitindo que aquilo que você verdadeiramente merece venha sobre você, mas segurando um pouco, sendo longânimo, dando tempo para que você se arrependa e mude a rota. Então, esse Deus misericordioso, esse Deus de amor hoje te oferece a oportunidade de ser perdoado e mudar a sua rota. E você não precisa fazer isso com medo. Ele é o seu Deus, Ele continua contigo, mas Ele quer que você amadureça. Então aproveite essa oportunidade, se arrependa e mude a rota. Vocês vão ver aqui comigo que esse não é o fim da história de Abrão. Abrão ainda vai cometer alguns outros erros no meio do caminho, mas nós vamos ver também quem ele vai se tornar lá no final da história, diante de Deus. E esse mesmo processo de amadurecimento, Deus quer fazer na minha e na sua vida. E ainda que você tenha errado, Ele não te abandonou, mas Ele deseja que você corrija os teus passos. E agora? Abrão está saindo do Egito com um rabinho debaixo das pernas, morrendo de vergonha, porque foi repreendido pelo próprio faraó por um ímpio que não era temente a Deus. E agora? O que vai acontecer? Se inscreve no canal, deixa um like pra mim, compartilha com alguém se você acha que esse vídeo vai abençoar alguma pessoa. Não perca a próxima cena dessa grande história de Deus.